Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius de Abreu e hoje eu venho apresentar para vocês mais uma história super interessante sobre o nosso folclore. No último episódio do Criaturas Fantásticas do Folclore Brasileiro, nós falamos sobre o Curupira, e o personagem de hoje é a Rainha da Sedução e da Morte. Ela hipnotiza e se alimenta de exploradores e marinheiros desavisados, através do seu charme e canto mortais. Iara, a beldade que vive no fundo dos rios e atrai os homens com seu canto hipnótico, dispensa apresentações. Um dos principais seres do folclore nacional, essa sereia brasileira há muito ronda a nossa imaginação, integrando não só as histórias orais, como também fazendo aparições em romances, filmes e nas artes visuais. Por volta de 1630, no Brasil colônia, o mito da Iara já estava bastante consolidado e difundido. Tanto os nativos quanto os colonizadores sentiam fascínio e temor em relação a essa misteriosa figura. Nesse período, ela é descrita como uma mulher alva de cabelos loiros e olhos verdes, que possui uma longa cauda de peixe e canta canções doces e inebriantes. Acredita-se que a sereia vive num palácio de cristais, no leito dos rios profundos, rodeada por tesouros faiscantes e magníficos. Na verdade, tanta beleza e esplendor ocultariam sua natureza malévola, pois através de seu encanto e riquezas ela atrairia os homens para a perdição. As mães indígenas aconselhavam seus filhos a fugirem das margens das águas quando ouvissem o canto da Iara, pois ela seria a Munusawa, ou seja, a própria morte. Porém, o filho que descartasse o conselho materno acabaria enfeitiçado pelo canto da formosa criatura. Ficaria obcecado com suas promessas de riqueza e amor, caindo em seguida numa melancolia profunda e passando a desprezar seus familiares e sua comunidade. Por tal desafio, ele perseguiria ao anoitecer o canto da sereia, até que ninguém o visse mais. Dias depois, seus companheiros encontrariam seus restos mortais, vendo na carcaça do seu corpo vestígios das mordidas de peixes carnívoros. Histórias envolvendo sereias são muito comuns no mundo todo. Na Rússia, existem as russalkas. Na Etiópia, as zars. E no Japão, as ningyos. Todas elas são espíritos femininos das águas, belas e perigosas. Curiosamente, os estudiosos apontam que nas culturas indígenas das terras brasileiras não há nada que se assemelhe às sereias, o que os leva a concluir que o mito da Iara, com algumas modificações nativas, é essencialmente europeu. A sereia, tal qual a concebemos hoje, é uma criação do bestiário ibérico que data da Baixa Idade Média e do começo da Renascença. Os navegadores portugueses eram especialmente férteis em criar lendas de monstros e de animais fabulosos que habitavam o mar tenebroso. Por considerarem Ulisses o fundador da cidade de Lisboa, eles tinham particular afeição pelo herói greco-romano e pelas façanhas que realizou ao retornar para Ítaca. Com isso, o episódio em que o guerreiro escapa das Sirenas era muito recontado por eles. No entanto, os marinheiros acabaram alterando esses monstros que cantaram para Ulisses, retirando delas seus corpos de pássaro e fundindo-as com as Oceânides e as Nereidas, ninfas de imensa beleza e perfeição. Eles também adicionaram à mistura sua crença nas mouras encantadas, espécie de mulheres serpente que viviam nas profundezas das montanhas portuguesas e guardavam tesouros inimagináveis. A partir desses elementos, formou-se a imagem da sereia que daria origem à Iara. Como falado no vídeo sobre Curupira, os indígenas acreditavam que os senhores dos rios e dos lagos eram os terríveis Ipupiaras, e não divindades femininas, ainda que a mãe de tudo fosse a grande deusa Si, o Sol.
Por influência europeia, os assustadores ipupiaras se transformaram nas lindas, mas não menos destruidoras Iaras, as mães d'água, sendo que o nome Iara significa Senhora das Águas. Elas são criaturas poderosas e sedutoras, que por vezes surgiam na superfície das águas na companhia de seus primos, os botos encantados, mito que também tem origem greco-romana. Essa inovação mítica ganhou força e popularidade de norte a sul no Brasil. Em meados do século XVII, a Iara já estava plenamente assimilada à cultura de muitas tribos. No século XIX, a população negra também já havia incorporado essa criatura em suas crenças e associado ao culto de Iemanjá. A construção das narrativas das sereias são complexas e têm sido intensamente estudadas por especialistas. Muitos sugerem que elas metaforizam a complicada relação dos homens ocidentais com o corpo feminino e a sexualidade das mulheres. A imagem de mulher-peixe, o misto entre sedução e terror, demonstrariam o quanto o feminino foi reprimido e mistificado no Ocidente, transformado em algo distante, atraente e, de certo modo, horrendo. Os portugueses trouxeram essa visão que era estranha aos nativos para o Brasil, e ao projetarem essa fantasia na natureza tropical, contribuíram de modo determinante para a cristalização do mito da Iara. Na série Cidade Invisível, a personagem da Iara é mais uma vítima das circunstâncias do que uma sedutora maligna. Interpretada pela atriz Jéssica Cores, aqui a sereia gentil e bem-intencionada, sendo obrigada a tirar a vida dos mortais sob a força de uma maldição, e não por vontade própria. Mais uma vez, observamos as mutações dos mitos brasileiros e como eles podem funcionar com diferentes propósitos, o que enriquece a nossa relação com o passado e nos ajuda a enxergar o presente com um olhar mais rico e aguçado. Então, pessoal, hoje é dia 31 de agosto, ou seja, é o último dia do mês do folclore, e por isso a gente finaliza a programação da nossa série Criaturas Fantásticas do Folclore Brasileiro. O nosso objetivo é mostrar para todos a importância e a riqueza da nossa cultura. Então a gente espera de verdade que você tenha aproveitado e aprendido bastante durante esses 4 episódios feitos com muita dedicação, pesquisa e carinho. Mas é claro que mesmo fora do mês de agosto, ainda existe a possibilidade de fazermos episódios extras no futuro. Então, comenta aqui embaixo personagens folclóricos que vocês gostariam de conhecer melhor e a gente se vê na próxima. Tchauzinho! Que dorme na Vitória Régia, ai daquele que cai na tragédia.